Boa tarde, meus amores, tudo bem? E o tema da nossa reflexão de hoje é: não converse com o diabo. E quem é o diabo? Lá no Evangelho de Marcos 8, a partir do versículo 29, diz assim: Então Jesus perguntou-lhes: E vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro respondeu: Tu és o Messias. Então Jesus proibiu severamente que eles falassem a alguém a respeito dele. Em seguida, Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos chefes dos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E Jesus dizia essas coisas abertamente. Então Pedro levou Jesus para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se e olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Fique longe de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas do homem. Então, Satanás nada mais é do que pensamentos contrários a pensamentos de Deus. E nesse contexto, ano passado, meu filho estudava numa escola e essa escola era militar. E teve a hora cívica. Enquanto ocorria a hora cívica, uma moça, adolescente ali, seus 14 anos, tinha acabado de entrar na adolescência. Ela se sentou na quadra da escola e a professora foi até ela e perguntou, por que ela tinha sentado. E a aluna relatou que ela estava com muitas dores menstruais e com muitas dores nas pernas. A professora, não satisfeita com o relato da aluna, conduziu a aluna até o banheiro para verificar se ela estava falando a verdade. E eu não preciso dizer para vocês de que forma que ela verificou isso. Quando meu filho me relatou isso, eu fiquei muito mal. Eu chorei. E eu pensei em ir na escola, tomar satisfação da direção para saber por que tinham feito aquilo com essa moça. Mas eu me contive porque na mesma semana haveria uma reunião de pais e mestres. E como eu já tinha tido alguns problemas na escola e não conseguia resolver com a direção da escola, eu resolvi falar na reunião. E assim eu fiz. Teve a reunião e eu pedi a palavra e perguntei se eles estavam ficando desequilibrados, porque levar uma aluna para o banheiro para verificar se ela está menstruada por uma mulher professora é meio que absurdo, né? Pois é, mas isso é um fato e é verídico. E aí foi aquele alvoroço na escola, a mãe da menina não sabia que isso tinha acontecido. A menina não contou para a mãe. E aí dispensaram-se os pais. E aí a mãe da menina foi com a escola e pediu satisfação e tudo mais. E aí, com uma promessa da direção de que isso não aconteceria mais, a mãe acabou não fazendo nada. O que vocês acham? Essa mãe fez certo? Essa mãe fez errado? Eu confesso que eu fiquei muito irritada. E mais irritada eu fiquei quando algumas pessoas vieram me questionar, dizendo que a menina não era minha filha. E por que eu estava tomando as dores da menina.
eu fiquei chocada, porque como assim não é minha filha? Como assim a dor do filho dos outros não vai me machucar? Como assim pode acontecer com o filho dos outros e não pode acontecer com o meu filho? Ou eu não tenho filha mulher, mas se tivesse com a minha filha? Eu penso que nós precisamos nos unir mais e cuidar mais dos nossos filhos, de todos sem exceção. E é dessa forma que nós vamos conseguir construir um mundo melhor. A paz realmente verdadeira. Porque se nós pensarmos que uma coisa que acontece, uma coisa que alguém faz, um mal que alguém faz pro filho do vizinho não me atinge porque não é com o meu filho, uma hora pode ser com o meu filho. Aí vai doer em mim, né? E aí onde é que tá essa humanidade, essa verdade? Quando você vê uma pessoa que era para educar, para ensinar, para conduzir, fazendo atitudes como essa, você se questiona. Eu me questiono. Que tipo de professor que nós estamos tendo nas escolas? O que os nossos filhos estão aprendendo nas escolas? O que vem acontecendo lá? Então, partindo disso, eu penso que nós precisamos conversar mais com os nossos filhos. Deve virar uma prática nossa perguntar dos nossos filhos o que aconteceu na escola hoje. O que você aprendeu hoje na escola? Que professores te deram aula hoje? Você teve aula de que assunto? Qual foi o assunto que o professor lhe ensinou hoje? Por dois motivos. Primeiro, você vai estar atento aos sinais, porque as pessoas dão sinais de bondade e de maldade. E você vai fazer o seu filho relembrar tudo que ele aprendeu na escola. Sem perceber, o seu filho vai fazer uma revisão dos assuntos que ele aprendeu naquele dia. E dessa forma, ele vai estar fixando melhor os assuntos. Dessa forma, ele vai estar se envolvendo mais com os alunos e, pasmem, as crianças e os adolescentes vão perceber o interesse dos pais e das mães no seu processo. E esse interesse percebido pelas crianças farão com que eles se interessem mais pelo aprender, porque eles vão querer chegar em casa e vão querer ter alguma coisa para contar para vocês, para contar para a gente. Não desistam dos filhos de vocês. O mundo é mau e, infelizmente, a maioria das pessoas perdeu o amor umas pelas outras. E a gente precisa estar atento a isso. Precisamos fazer com que os nossos filhos busquem conforto em nós, que eles saibam que o nosso colo é deles. Com isso, eu quero agradecer a todos que curtem, que compartilham, que estão aqui no meu canal me ouvindo. Muito obrigada e boa tarde.